Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. No Horta Online nós falamos de todas as hortaliças e hoje eu vou falar de uma hortaliça que ainda não foi falada aí no canal, que é a melancia. Hoje eu estou aqui na lavoura do Antônio e do Walter em Uruana, Goiás, e fazendo visitas de campo como é de praxe da nossa equipe. E vou comentar no vídeo de hoje sobre algumas dicas relacionadas à população de plantas e ao manejo de nitrogênio na cultura da melancia. Mas antes de ver o vídeo, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para mais pessoas acompanhar as informações do nosso canal. No vídeo, então, vamos falar aí de aspectos relacionados à população de plantas. Nas culturas de HF, no geral, nós temos que estar muito atentos para colocar plantas numa condição que nós vamos maximizar a captação da luz. O que nós queremos ao definir a população de planta? Não ter área de solo descoberta e nem ter folhas excessivamente sobrepostas. E para isso, nós precisamos de ajustar a população com variedade e com época do ano. Então é muito importante o produtor fazer o ajuste, especialmente das plantas na linha de cultivo, porque tem épocas do ano em que você vai ter tempo mais nublado, condições mais adversas, e a planta teria uma condição ruim de captar a luz e aproveitá-la na fotossíntese. Então nessas épocas do ano, o produtor deve preferenciar populações mais baixas, como 2.500, 3.000 plantas por hectare talvez, tá? Enquanto que em épocas muito favoráveis, você pode ter um aumento dessa população, porque às vezes o dia não está nublando, as condições de temperatura do dia e da noite, de manejo da água, da nutrição, são todas favoráveis para a planta produzir mais, e captar mais luz e ter mais ciclo. E aí a gente pode ter populações maiores, talvez caminhando ali para 4.500 plantas, até um pouco mais. É claro que um estudo bem refinado precisa ser feito por variedade e ambiente de produção. Mas o importante que eu quero deixar aqui a mensagem nesse vídeo é que você não adote uma única população de plantas durante todo o ciclo de produção. Analise como que está a questão de nebulosidade, da fertilidade do solo, das condições da lavoura. Se você percebe que tem um fator ruim para a captação da luz, a nebulosidade, ou se está numa época do ano, num solo em que a planta vai vegetar, crescer muito, talvez uma população levemente inferior. Ao passo que, em época em que o vegetativo vai ficar mais controlado, porque a planta vai fixar frutos mais cedo, ou que não tem nebulosidade, não tem chuva, você vai controlar bem a irrigação e a nutrição, talvez uma população um pouco maior. Então enxergue isso dentro de cada variedade. Um outro aspecto muito importante é quanto ao manejo de nitrogênio. Para a gente manejar bem nitrogênio, a gente precisa de somar informações técnicas e informações do monitoramento aqui na roça no dia a dia. Quais informações técnicas? Com relação à variedade, observar na curva de absorção se o material ele absorve muito acima da média das variedades de melancia, dentro da média ou abaixo. Se você tem uma nova variedade que tem uma extração muito acima, você deve considerar que naqueles solos mais pobres que devesse adubar um pouco mais de N. O outro aspecto muito importante foi o que eu disse anteriormente, população de plantas. Quando você tem populações mais baixas, a exigência de nitrogênio é menor. Então você deve considerar populações, adubações menores. Mas um ponto que eu considero fundamental, monitoramento e feeling técnico. Vir no campo e olhar o aspecto vegetativo das plantas. Se você observa folhas como essas daqui, ó, bem nutridas, bem expandidas, você não vê amarelecimento das folhas da primeira posição, das folhas mais próximas à base da planta, bem expandidas, você deve trabalhar com adubações mais razoáveis. Então você faz um planejamento, acompanha esse vigor vegetativo e acompanhe quantos frutos, tá, como tem aqui mostrado, você tem na planta. Se você tem um alto índice de apenas
um fruto por planta, você tem que ficar com uma dose de nitrogênio mais conservadora. Talvez uma melancia que pegou chuva, condições adversas, vai produzir apenas um fruto por planta, uma dose de nitrogênio mais conservadora. Quando você vê que a planta está fixando muitas vezes 2 frutos, aí você aperta um pouco essa dose de nitrogênio. E sempre faça a dose da forma mais parcelada possível. Por quê? Boa parte do nitrogênio que a melancia vai aproveitar, ela está no próprio solo. E às vezes, à medida que a planta avança a raiz e o clima favorece aquele nitrogênio do solo ser disponibilizado para a planta começa a ficar com excesso, se você fez uma dose alta. Então você faz uma pequena dose, daí 5, 7 dias você observa o vigor da planta. Se o solo não supriu tão bem para a planta, você fornece mais um pouco. Agora, se você fizer uma dose muito grande e o solo também liberar muito nitrogênio, isso daí vai fazer dar excesso. Lá no planejamento da dose, outra coisa que você deve observar é o histórico da área que você está. Essa área é uma área em que as culturas anteriores vegetam bem, ficam vigorosas, exuberantes. Vamos supor que você fala assim, não, mas a área não era cultivada, era pastagem. Como é que é a pastagem? É aquela pastagem que assim que você tira o gado, ela vem com muito vigor, com muita vontade, é um terreno mais fresco, mais úmido. Se for, é mais argila, então se tem mais argila, se tem um capim vigoroso ou uma cultura de soja, de milho muito vigorosa anteriormente, e se você preparou esse solo num período quente, que fez melhorar a decomposição do resíduo cultural, olha, esse solo deve ser bem rico em nitrogênio. E aí você deve planejar adubações mais razoáveis, de acordo com a sua variedade, de acordo com a população, e aplicar isso de forma paulatina ao longo do ciclo. Tá? Nitrogênio e fósforo são determinantes do vigor da planta, do tamanho do fruto. Então, se a gente ficar penalizando muito o nitrogênio, a planta vai acabar não tendo um segundo fruto de tamanho interessante. Ao passo que, se você exagerar muito, ela vegeta demais e também não vinga o segundo fruto. Então, a gente é delicado, é o acelerador, é igual o carro. Na reta você vai poder acelerar. O que é a reta aqui para nós? Dias ensolarados, condições favoráveis de solo, solo descompactado, boas condições de muda, de variedade. E o que são as curvas? Tempo nublado, chuvas, tá? Épocas de cultivo inadequada ou problemas como compactação de solo, doenças de solo, em que você talvez maneira um pouco o pé na quantidade de nitrogênio que você vai fazer. Em breve nós vamos gravar mais vídeos aí falando de melancia, abordando fósforo, curvas de absorção e outros temas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não deixou seu like no canal, deixe, que é o primeiro passo, você pode ter certeza, para você ter sucesso aí na cultura da melancia. E até a próxima. Um abraço a todos.